Boa noite a todos. Maior prazer estar aqui. Queria agradecer a Shoulder pelo convite e queria aplaudir o evento por juntar mulheres, por dizer às mulheres o poder que elas têm, que nós temos, e mostrar, né, e dar caminhos objetivos para que a gente possa usar os nossos superpoderes, se é que a gente já não usa todos eles. A ideia é a gente falar um pouquinho de estilo, mas eu estava ouvindo um pouquinho o final da última palestra, e eu acho, tem até uma hora que eu faço isso, que eu vou guiar vocês, mas assim, tudo que eu falar sobre estilo, a gente está falando sobre identidade pessoal, a gente está falando sobre encontro dessa identidade e descobrir quem a gente é e qual é a nossa identidade num mundo absurdamente algorítmico hoje em dia, é das coisas mais difíceis que há. Então, eu vou falar de estilo pessoal, mas a gente pode estar falando de negócio, a gente pode estar falando de empreendedorismo, a gente pode estar falando de maternidade, a gente pode estar falando de força. Entender quem a gente é hoje é cada vez mais difícil. Vamos ver se a gente consegue algumas dicas. Isso aqui é o que eu chamo o universo digital, mundo 2026, né? Se tivesse um som, ia ser um som ensurdecedor de tudo ao mesmo tempo, e a gente passa as coisas para frente, a gente passa um vídeo, passa outro, e vem... E é tudo muito barulhento, é tudo muito informativo, muita informação ao mesmo tempo, e a gente vai enlouquecendo. Afinal de contas, para onde eu tenho que olhar, o que eu tenho que levar mais a sério, as informações não têm mais hierarquia, tudo chega do mesmo jeito, no mesmo tamanho, na mesma tela, e a gente se perde um pouco, né? Para onde a gente tem que olhar e o que de tudo isso é uma informação que é válida para a gente. Então, a gente vê... Ih, está cortando a minha bichinha. Todo dia tem um new core, todo dia tem uma new trend, todo dia tem uma new... Pelo amor de Deus, o que é agora que eu tenho que usar, que essa semana já mudou, que semana passada era outra coisa, e eu preciso saber o que é, e eu preciso seguir, e é realmente enlouquecedor. O resultado... Uma aceleração total, enorme, né, de desejo, de produção, de consumo e de descarte. Isso aqui é uma imagem que choca toda vez que a gente vê, né? O mercado de moda é o responsável por isso, mas será que só o mercado de moda é responsável por isso? A gente vai falar disso aqui, né? Então, a gente viu, depois que as redes sociais democratizaram a moda, os ciclos aumentarem, com uma frequência absurda, a gente viu a aceleração dos desejos, que levou para uma produção desenfreada, irresponsável e absolutamente nada sustentável das peças. A gente está descartando loucamente tudo que a gente usa. Eu vou voltar a isso já já. O que a gente está vendo acontecer, né, hoje em dia? Desejos cada vez mais efêmeros. A moda sempre foi efêmera, a moda sempre passou, ela é cíclica, ela lança, ela passa por aquilo, passa o tempo, ela volta para aquilo, ela relê aquilo, ela relança, ela volta para aquilo. Esse sempre foi o ciclo da moda. O que a gente está vendo agora? Esse ciclo tão acelerado, que as tendências começam hoje, amanhã elas já não servem mais, e às vezes é exatamente isso, hoje e amanhã. Não é mais de 6 em 6 meses, não é mais de 10 em 10 anos, não é mais uma década. Né? Qual é a cara dessa década que a gente está vivendo de tendência? Eu adoraria ser uma historiadora para estar lá na frente, olhar para trás e entender o que aconteceu disso que a gente está vivendo agora. Preciso comentar esses sapatos da Chanel? Isso aqui é a foto do Instagram, e foi a foto do Instagram. E todo mundo postou, e todo mundo falou, e todo mundo. Um sapato de calcanhar, gente. Então, para mim, isso aqui... E, assim, aplaudindo muito a Chanel, que está num momento bonito de se ver, importante na história, mas, assim, isso, para mim, resume o lugar onde a gente está. Né? São peças feitas para lacrar, são peças feitas para serem mostradas imediatamente e comentadas, e para fazer com que o algoritmo passe ela na frente de tudo mais o que você pode ter visto ou se interessado naquela temporada. Não sei para onde apontar. Na beleza, desculpe, os desejos são tão grandes, e a beleza é uma área de acesso, que a gente viu, né, desde 2023, os dupes chegarem. O que são os dupes? Os dupes são desejos inacreditáveis das novas gerações, de terem produtos que são caros, que são produtos de luxo. Então,
O que eles fazem? Junta. Se você juntar esse batom baratinho com aquele batom baratinho, você consegue a mesma cor do batom caro da Chanel. Se você juntar esse perfume com aquele perfume, você consegue... Isso virou um mercado tão grande, e o mercado deu a volta na moda e virou tendência, a cópia virou tendência. Então, é dupe, né? Não é cópia. Cópia é ruim. Dupe é tendência, é bacana. A Gen Z tem um poder de compra de 12 trilhões de dólares até 2030, global. É muito dinheiro. Está todo mundo querendo esse dinheiro dessa turma. Hashtag Dupe tem até agora 3 bilhões de visualizações nas redes sociais. Quer dizer, é muita gente desejando muita coisa e não podendo ter acesso aos originais, né? Então, os dupes mostram para a gente muito para o que está acontecendo, assim, para onde a gente vai. Onde mora a maquininha? Aqui, será? Vou sair um pouquinho da moda e da beleza para a gente entender exatamente aquilo que eu falei. Assim, é maior do que isso. Quando a gente vê aquela montanha de roupas, é maior do que o mercado de moda. A aceleração é tão grande, as pessoas são impactadas, para usar essa palavra, com tantas das mesmas imagens, das mesmas coisas, que a gente está vendo um caos. Amsterdã teve que proibir a criação de novos hotéis na cidade. Gente, o Everest... Eu não sei, desculpa se algum de vocês é alguma dessas pessoas dessa foto, mas como pode querer ir ali para ficar na fila, congelando o nariz? Não consigo imaginar. No Japão, essa foto aqui, que é uma foto clássica de lá, os moradores dessa cidade colocaram um tapume e fecharam, falaram, cara, tchau, vocês vão embora daqui. Eles não aguentavam mais as pessoas indo lá aos montes só para fazer a foto, só para postar a foto. Ninguém vive mais, né? Todo mundo só posta. Bom, e aí o que aconteceu com o mercado de luxo, que sempre lançou as tendências, né? Lembra do ciclo? A gente lançava, aquilo era mostrado nas passarelas primeiro, assimilado pelos jornalistas, pelos compradores, depois chegava às revistas, depois chegava às vitrines, depois chegava aos clientes finais, que consumiam, inventavam novas formas de usar. Algumas coisas viravam tendências, outras não. Tinha um tempo assim, tão importante para a gente assimilar tudo isso. Esse tempo se perdeu completamente. E o que a gente vê hoje, esse slide é meio feinho, tá? Mas é que eu não achei nada melhor do que os peixinhos para mostrar. Falei para a designer, será que a gente não tem nada, não dá para fazer bolsa? Bolsa não vai dar para entender, Maria. Como é que era ontem? As grandes marcas engoliam todas as marcas pequenininhas. Ou engoliam porque não davam espaço para que elas pudessem existir, ou elas compravam. Uma marca pequena está fazendo sucesso, fala com o meu consumidor, começa a ser meu concorrente, eu compro. Então, as marcas grandes tinham esse poder. O que aconteceu hoje, principalmente pós-pandemia? A gente viu pulverizar esse nascimento das marcas. Então, tem muitas marcas jovens, de jovens, mas não só de jovens, nascendo, se posicionando, criando comunidade, falando com um público muito específico, e todas essas marcas juntas estão começando a engolir as grandes. Calma, tá? É difícil engolir as grandes, assim. Mas é um processo muito interessante de ver. Tem uma mudança macro de mercado que está muito interessante de ver. O mercado de luxo, que sempre foi o dono do mundo, que sempre teve a verdade absoluta, que sempre guiou, né, para onde a gente vai andar, o que a gente vai desejar, o mercado de luxo entrou em crise. A gente está vendo alguns grupos terem uma desaceleração de mais de 2 dígitos de queda de negócio. É gigante, isso é novo. E aqui eu coloquei algumas das milhões de coisas que estão fazendo com que o mercado de luxo entre em crise. Então, a gente tem, desde a desaceleração da China, ok, instabilidade geopolítica, ok também, os especialistas em finanças e mercados vão falar sempre desses pontos. Agora, tem uma crise de sustentabilidade e imagem, que é enorme. Tem o impacto da pandemia, como eu falei, que mudou a lógica de consumo. Tem competição com as marcas entrantes independentes, como eu falei. Tem prioridade entre produto e experiência, um consumidor cada vez mais ligado na qualidade do produto e querendo saber por que ele está pagando tão mais. Você está cheio de dupe baratinho por aí, que ele pode comprar também. E isso é verdade, né? O consumidor, ele, hoje em dia, questiona. Antigamente sequer questionava. O que acontece com o mercado de luxo em crise? E isso eu acho
super interessante. O luxo passou a vender o silêncio. O que significa isso? Significa que as classes mais altas, os bilionários, passaram a querer consumir qualquer coisa que não tenha sido vista, desejada, consumida, testada por ninguém embaixo deles. Eles querem exclusividade. Como é que eles vão ter exclusividade se a exclusividade antes era sentar numa primeira fila de um desfile da Chanel? E hoje, qualquer pessoa que está na primeira fila de um desfile da Chanel posta, e todo mundo está vendo isso ao mesmo tempo que aquela cliente que tinha essa exclusividade antes. O luxo vende experiências. Também, é verdade. Mas que experiências são essas quando você começa a ter essas mesmas experiências sendo digeridas, refeitas e reapresentadas para classes mais baixas, para que eles possam também viver o que o mercado de luxo sempre viveu e que os bilionários sempre viveram, né? A coisa das viagens, por exemplo. Com pandemia, com trabalho home office, com Airbnb, isso tudo facilitou o acesso, deu acesso. Então, todo mundo chegou onde pouca gente chegava. Então, eu falo sempre da economia do silêncio. E agora, a última experiência da economia do silêncio é a coisa dos clubes de literatura. Graças a Deus, pelo menos estamos num lugar onde o silêncio e o conforto abrem espaço para entrar um pouco de literatura dentro de todo mundo. Vamos voltar um pouquinho para o turismo. O que aconteceu? Todas as possibilidades que possam fazer as pessoas fugirem daquele horror que a gente viu naquelas imagens, né? Então, tem turismo do sono, para você ir para um lugar que te faz dormir, desculpem. Da melhor maneira, obrigada quem tossiu comigo, agradeço. Astrotourism, você viajar o mundo todo, pode ser para São Francisco Xavier, pode ser para... Então, são experiências altamente personalizadas. Só eu posso fazer isso. Ir até a frente das pirâmides do Egito e convidar 10 amigos para um jantar assinado por um chefe 3 estrelas Michelin no meu aniversário de 50 anos. Isso é só meu, eu inventei, eu quero, eu vou fazer isso. Experiências personalizadas. Esse é um querido amigo Tadashi, que tem um restaurante aqui em São Paulo para 8 pessoas, e ele faz jantares, omakase, para 8 convidados por noite, e um sushi que é de um peixe especialíssimo, que é uma coisa que assim, eu, 3 vezes em Tóquio, nunca comi coisa tão boa. Então, tem um desejo, uma necessidade de um afastamento total, de um isolamento total, o silêncio que eu estou falando, né? E na moda? Na moda, a gente está vendo essa sofisticação muito mais discreta. A gente está vendo a coisa do no-logo. Começou lá atrás, todo mundo falando de quiet luxury, quando a gente começou a ver Succession e todos eles de Loro Piana. Faz sentido, né? E a gente fala das marcas todas que não estão correndo atrás das redes sociais e que não estão correndo atrás da última tendência da vez. A gente tem a The Row, por exemplo, que é a marca das irmãs Olsen, que sequer deixa os convidados do desfiles entrarem com o celular dentro das salas. E isso, hoje em dia, é tarefa árdua, né? Você tem que pedir para a pessoa ficar você tem que fechar o celular, a pessoa tem que deixar o celular lá dentro, você tem que acreditar que a pessoa não vai ter um segundo celular, porque a gente é tão maluco que a gente ainda tira o celular só para tirar uma fotinha, só para dizer que tirou, né? Dá bloquinho para a pessoa escrever, um pouquinho como eram as experiências de alta costura lá atrás, que as pessoas tinham bloquinhos, as pessoas desenhavam os looks que elas estavam vendo. Lá nos anos 50, 60. Então, essas marcas aqui começaram a ter um bom momento. Enquanto o mercado de luxo todo estava opa, todas as placas tectônicas se movendo violentamente embaixo, algumas marcas falaram, opa, espera aí, tem um espaço aqui que pode ser nosso. O que elas recusam, né? Elas recusam a urgência, elas recusam os ciclos de tendência, elas têm produtos que são delas, você consegue identificar, a qualidade é impecável, eles recusam a democratização da aspiração, então o que é de todo mundo não vai ser nosso, a gente é muito único. A lógica do algoritmo de estimulação constante,
Aqui, essa aqui é o pessoal da Shoulder. Roupa boa nunca foi tão valorizada. E eu falo isso com uma verdade, assim, porque é disso que as pessoas estão atrás. Assim, quando você tem acesso a tudo, quando todas as fast fashion, quando todas as marcas oferecem tudo, oferecem... Pelo amor de Deus, alguém me põe... deixa eu respirar, me dá uma roupa boa. Né? O que a gente tem aqui? Dito isso que eu mostrei, tem dois caminhos muito diferentes da moda hoje em dia. Então, do lado de cá, eu coloquei a Gucci, mais Gucci, que era do Alessandro Michele, que foi quem melhor surfou nas tendências de rede social e de Instagram e criou uma imagem em cima disso e soube usar as redes sociais com brilhantismo para vender essa história. Só que o que aconteceu? Eles fizeram isso tão bem que eles fizeram assim, ó. E quando você chega aqui, você não tem mais para onde ir, né? E daí eles começaram a cair. E ninguém mais sabia o que fazer, porque a Gucci era o maior exemplo da marca que sabia falar essa língua, que sabia vender esse tipo de produto, que sabia vender o desejo, e fazia collab com todo mundo, tem ali a collab Gucci e Adidas, e trabalhava com artista, e blá, 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 é uma linguagem muito das redes. Mas começou a cair muito rápido. Né? Teve um pico, na pandemia... Eles estavam lá em cima, pós-pandemia, o mercado de luxo teve um pico pós-pandêmico, né, de todo mundo voltou a comprar um pouco, e daí eles começaram a cair vertiginosamente. Do lado de lá, uma Goiás, por exemplo, que tem pouquíssimas lojas pelo mundo, que faz o mesmo produto sempre, que não está nem um pouco interessado em fazer propaganda. Eles agora têm Instagram, mas eles não anunciam em lugar nenhum. A gente tem Loro Piana, a gente tem a Hermès, que, apesar do fenômeno Birkin, é uma marca que a moda nunca está entrando na tendencinha da vez, nunca está correndo atrás do desejo imediato e tal. Então, a gente vê o mercado de moda hoje dividido entre esses dois lados. E, como eu falei, quem está vencendo é o lado de lá. Esse lado aqui está sofrendo, porque tem que correr muito mais atrás, tem que inventar muito mais, tem que correr atrás de uma velocidade que não é mais a velocidade, que nunca foi a velocidade do luxo. Né? Então, vamos lá. Calma. Vamos pensar nesse card de novo. Pensa se tivesse áudio, gente. Um dia eu ainda vou conseguir, não consegui não colocar áudio nesse áudio. Eu sempre peço para a minha diretora de arte. Causa aquele horror, aquele desespero. E lembram dessa imagem aqui que eu falei que eu ia voltar a ela? E eu perguntei, será que isso aqui é culpa só do mercado de moda? Tá, isso é roupa, isso é o lixo do mercado de moda, culpa nossa, me ponho dentro disso, faço parte dessa equação. Mas isso aqui são desejos descartados. Tudo isso aqui é algum desejo que alguém teve e desistiu. Isso é muito impressionante. É muito impressionante. Pouquíssimo disso aqui é roupa que não cabe mais. Roupa que deu uma rasgadinha, afinal de contas a qualidade é pior. Mas, assim, as montanhas começaram a aparecer depois que os desejos aceleraram. Então, isso aqui são ex-desejos. Essa é a loucura do que a gente está vivendo. E isso não é só o mercado de moda. Isso passa por todos os mercados. Isso passa, inclusive, no empreendedorismo. Qual é a moda da vez? Onde eu tenho que empreender agora? Onde eu tenho que investir agora? E a gente fica correndo atrás disso, né? Que tipo de mulher eu tenho que ser agora? Qual a expectativa que eu tenho que responder agora? Está tudo aqui. Está tudo aqui na montanha. Não dá. Não dá para ser tudo, não dá para ter tudo, não dá para saber tudo, não dá para testar tudo. É muita coisa que a gente tem contato. É muita informação que chega até a gente. Nada dura mais o tempo que as coisas têm que durar para serem verdadeiras, para ganharem espaço, para ficarem na nossa cabeça. A nossa memória está indo embora. Está aqui nossa memória. Era um lapso de memória que a gente olhou, a gente desejou, a gente quis, a gente usou, acabou, jogou fora, acabou, está lá. Uma roupinha dessas aí é alguma memória de alguém que está aqui. Ou de várias pessoas que estão aqui. E isso é muito sério. Então, é muito importante que a gente entenda aonde a gente está, para a gente conseguir se safar disso. Esse é o mundo, não vai mudar. Mas, se a gente sabe onde a gente está, a gente é capaz de lidar com ele. Né? A gente tem opinião própria. A gente tem coragem. Isso é nosso. Então, se eu souber
onde estão as armadilhas, eu consigo passar por elas e ler. Vou fazer aqui meu momentinho autoajuda. Que é assim, quem são vocês? Esse é a pergunta principal hoje, assim, mesmo. Quem são vocês? Onde vocês nasceram? Quem são seus pais, seus irmãos, seus amigos? Onde vocês estudaram? O que vocês gostam de comer? O que vocês não gostam de comer? Onde vocês não gostam de ir? O que vocês não gostam de fazer? Qual esporte vocês fazem? Que cor que vocês gostam? A gente está esquecendo quem a gente é. Parece besteira falar isso. Parece muito raso falar isso. Até parece. Eu sei exatamente quem eu sou e tal. A gente está perdendo a capacidade de ser nós mesmas. E isso é muito sério. Assim, a gente está seguindo o flow, está seguindo o algoritmo muito sem nem pensar que isso está acontecendo. Espera aí, esse desejo é meu ou esse desejo é do algoritmo? Isso aqui fui eu que desejei ou desejaram para mim antes? Essa pergunta a gente tem que se fazer o tempo inteiro, senão a gente boia. Então, vamos entrar um pouquinho na história da identidade, né, e do estilo pessoal. Por que eu falei o que a gente é, o que a gente é, o que a gente não é? Porque estilo pessoal é feito de escolhas e de renúncias. As renúncias são super importantes também. Então, eu escolho isso e eu não escolho aquilo. E isso vai te construindo ao longo da sua vida, né? Você olha para trás muitas vezes e fala, eu não escolhi aquilo, talvez porque não fosse a hora, agora eu posso. Né? E você vai construindo sua identidade a partir disso. Encontrar o estilo pessoal leva, primeiro, tempo. Ele é mutável. Eu acabei acabei, é maravilhoso. Tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 6. Eu acho que só agora eu estou saindo mesmo da maternidade. Eu comecei a trabalhar com a primeira filha, tinha 6 meses, ainda amamentando, eu já voltei a trabalhar. Não significa que eu estava inteira. Né? Eu acho que só agora, 8 anos depois, eu estou voltando inteira. Agora eu sei. Mas eu não sou mais aquela mulher que eu era quando minhas filhas nasceram. Quem eu sou agora? Isso muda. Então, leva tempo, leva muita experimentação. Eu testo de novo, eu experimento. Isso não funciona mais. Talvez aquilo agora funcione de uma outra maneira. E uma outra coisa que a gente precisa muito é confiança, autoconfiança. E onde está a nossa autoconfiança quando a gente não vê o que a gente gosta nos outros, hoje em dia? Se a gente vive de olhar o outro, copiar o outro, porque o algoritmo nos mostra tudo dos outros, aí você fica tentando postar você lá para ver se o seu impacta os outros. Se você não vê o que você gosta nos outros, você fala, então não é legal. Não estou vendo ninguém fazer o que eu gosto de fazer. E é o oposto disso, né? É aquilo que é mais forte em você, é justamente o que ninguém mais tem. É isso que tem que valorizar. Isso tem a ver com o estilo pessoal, com as roupas que você usa, com quem você é, e também com o seu trabalho, com que tipo de gestora você é, que tipo de negócio você faz, para onde você vai colocar todos os seus esforços agora. A gente está perdendo isso. Parece papo é besteira, é só rede social, desliga o celular e pronto. Mas isso é uma mudança muito macro, assim, quando a gente olhar lá, daqui uns, 20 anos olhar para trás, ou talvez daqui a 2 anos olhar para trás, a gente vai falar, gente, onde a gente estava com a cabeça? E a gente está indo assim meio zumbi, né, seguindo os algoritmos. Em 2023 apareceu esse termo que eu adoro, que é o echo chamber, a câmara do eco do algoritmo, que é mais ou menos assim. Você vê o que circula nas próprias câmeras de eco definidas pelos nossos próprios algoritmos, onde as mesmas tendências são repetidamente servidas nos feeds de TikTok e do Instagram, até que uma sensação de FOMO finalmente chega a gente e a gente compra. Ela fala assim, se você está indo para algum lugar, algum ambiente digital que é gerido pelos algoritmos para buscar moda, você não está interagindo com ideias manifestadas como imagem, como a moda sempre foi. Né? Você está interagindo com dados sendo manifestados como commodities. A gente é basicamente escravinho desse pessoal. A gente acha que a gente está tendo uma escolha, a gente acha que está fazendo uma escolha, a gente acha que a gente está conhecendo o nosso estilo e, na verdade, a gente está sendo escravinho de um pessoal que já pensou muito antes tudo aquilo
e sabe exatamente onde a gente vai clicar e o que a gente vai comprar. Eu adoro essa frase do editor-chefe da ID, que é um produto, é basicamente um conteúdo até que alguém compre. E no segundo que alguém compra, ele se torna conteúdo novamente, porque você posta o que está usando. A gente está comprando produtos, roupas, não porque a gente gosta delas, porque o conteúdo é bom. A moda virou entretenimento e a gente entrou nessa. Às vezes é incrível, porque você gosta da marca, a marca faz um conteúdo incrível que te convence. Mas a gente entrar na fila para comprar o produto, achando que o produto tem tudo a ver com a gente, sem perceber que a gente só está comprando porque o conteúdo é bom, porque tinha 15 mil likes no negócio da foto, porque a sua amiga comprou, a outra amiga comprou, você viu não sei quem falando, não sei quem postou, não sei quem tarará, então você tem que comprar. Sendo que aquilo não tem a ver com a gente. Eu me ponho nessa equação, tá? Não sou imune a isso, não. É só para a gente entender o quão perigoso tá. Assim, a gente está na mão de muita tecnologia. Desculpa ficar trazendo só notícia ruim, tá, gente? Olha só o que está acontecendo. Não só na moda. Eu estou procurando uma casa para alugar, uma casa de campo para alugar, e a gente queria uma casa em condomínio. E daí, tudo que aparecia era isso, assim. Todas idênticas. Gente, pelo amor de Deus, não tem... Vocês viram quando o João Gomes falou da casa dele, que só era tudo quadrada e não sei o quê? Eu concordo totalmente com ele, é tudo igual. As casas são umas mais bonitas, claro, chiquérrimas, outras horrorosas, outras micras, outras... É tudo igual. A decoração, vocês querem ver o que aconteceu? É assim. Parecia uma casa só, né? Mas cada uma dessas imagens é de uma casa diferente. É bonito? É lindo, eu acho chiquérrimo, dá tudo certo. Mas, gente... Pelo amor de Deus, cadê os arquitetos que fazem casas coloridas, que entendem qual é o estilo de quem mora naquelas casas? Cadê os porta-retratos, os quadros que têm história? Ali tem um pequenininho ali. As casas são todas assim. De novo, é bonito, está tudo certo, mas a gente está entrando num padrão alucinado do que é, do que deve ser, de como o algoritmo leva as coisas. Aí eu fui buscar um pouquinho o que dizem meus sábios preferidos, tá? Walter Benjamin. Ele introduziu o conceito de aura, que agora a Gen Z voltou a usar, então vamos falar dela. A presença única e irreprodutível da obra original. Primeira vez que a gente vê que aquela obra existe. Ele levanta a questão de como o gosto e a experiência estética, vocês estão vendo? Se transformam quando tudo pode ser reproduzido infinitamente. Na fotografia, no cinema, no Instagram, muda completamente o conceito. Aí eu lembrei da Susan Sontag, que é uma gênia, que tem um livro que se chama Sobre Fotografia, que é dos anos 70, 80, eu acho, e que eu sugiro que vocês comprem já, porque é o seguinte, é um livro sobre o Instagram. Só que ela não tinha a menor ideia de que o Instagram um dia ia acontecer. O que ela diz? Uma imagem, quando vista pela primeira vez, provoca, surpreende, muda a nossa percepção sobre algo. Mas aí vem uma anestesia estética, porque quanto mais a gente vê uma imagem ou o assunto daquela imagem, mais ela perde a capacidade de nos surpreender. A gente está anestesiado, passando o feed, de vez em quando a gente clica e compra. Clica e compra, clica e compra. Isso é muito atual, isso é muito atual. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. Assim. Não vamos nos anestesiar, vamos buscar a nossa cara, o nosso estilo. Essa fala, vamos sair das redes sociais, também vamos sair da rede social, mas estando nas redes sociais, saber onde a gente está. Essa coisa de passar, 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 é um pouco sentir sem pensar. Isso aqui é para eu sentir não sei o quê, isso aqui é para eu sentir, não pensar. Que é a mesma coisa que comprar sem entender. Se você não sabe quem você é, você vai comprar qualquer coisa. Né? Se você não se olhou, não pensou, você vai cair em qualquer anúncio do Instagram, em qualquer trend, em qualquer não sei o quê, e vai ser sugada por aquilo. Então, como é importante a gente saber quem a gente é, de novo, e fazer as nossas próprias escolhas. Aqui, algum sábio de internet, que eu não vou saber quem é,
mas que escreveu isso. O gosto é ter a convicção de fazer alguma coisa que o algoritmo não vai fazer. É exatamente isso que eu estou falando. É assim, gente, o que o algoritmo não me traz? Como é que eu posso correr atrás de alguma coisa que ele não me traga? Gosto, para mim, essa é minha, tá? É capacidade de discernimento. É assim, todo mundo quer isso, mas eu quero aquilo. Todo mundo gosta disso, mas eu gosto daquilo. Eu vim de uma família, minha família é toda de escritores. Meu pai é escritor, minha mãe é escritora, o marido da minha mãe era escritor, meu irmão é escritor, meu marido é autor, né? E eu fui estudar moda. Eu falei, eu não quero ver uma palavra, uma letrinha na minha frente. Eu quero só imagem. Aí, depois, quando eu vi, eu tinha virado jornalista, não tive muito como escapar. Nepo Baby foram me encaminhando para isso. Mas discernimento, escolha minha, escolha própria. Eu quero ir para um lugar onde ninguém vai. E é só quando a gente vai para um lugar que ninguém vai que a gente tem muito mais chance de sucesso, né? Daí esse aqui eu perguntei para o Claude, tá? É do Claude mesmo. Eu gostei do seguinte, que o gosto é a educação da intuição. É o que acontece quando anos de visão, leitura, experimentação e sentido se internalizam a ponto de o julgamento, ele colocou parecer, mas eu diria, a ponto do julgamento virar intuitivo. É exatamente isso. Onde vocês nasceram, quem são seus pais, seus irmãos, seus amigos, a escola, qual era a cor da porta da casa onde você morava quando você era criança, o que você gostava de fazer quando você pisava na grama, tudo isso são experiências que vão fazendo você tomar uma decisão agora, né? Coco Chanel tinha gosto não porque seguia as regras, mas porque ela tinha absorvido tanta referência que podia quebrá-la com precisão. É exatamente isso. Quanto mais você sabe, mais você pode brincar com as suas decisões. Isso é uma frase de uma matéria da Vogue Business que eu adorei, que é, hoje os looks falam mais sobre o tempo de tela das pessoas do que sobre quem as pessoas são. Às vezes a gente olha a pessoa falando, passando, né, e fala, vixe, essa aí é viciadinha no TikTok. Porque ela está com todos os símbolos do TikTok, ela está com todas as trends, ela está com todos... Então, alguém gargalhou ali. Então, de novo, não tem problema nenhum usar a trend do TikTok. Se essa é você, e se você gosta, a gente fica falando, não estou criticando. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando isso deixa de ser o seu estilo para dizer só mais que você está, que nem um robozinho seguindo esses algoritmos, eu acho um pouco assustador. E aí, o que aconteceu? Até a história do personal style virou uma tendência algorítmica. Agora, todo mundo busca informações sobre personal style, estilo pessoal, no TikTok, para descobrir como é que o TikTok conta, como é que acha o estilo pessoal, e vai virando uma loucurinha. Tinha um vídeo ali que sumiu. A repórter do BOF fala isso, que eu adoro. A geração com mais exposição à moda da história está produzindo uma epidemia de semelhança. É exatamente isso, né? Olha ela aí. How to find your personal style. Vamos ver se ela vai falar. Não sei se vai dar certo isso. Não. Nunca dá. Nunca dá. Já tentei várias vezes. Tem alguém que pode me ajudar aí? Vai fazer rodar? Não. Não. Eu não consigo nunca. Mas é basicamente o seguinte, ela explicando que para você, que ela vai resolver todos os seus problemas e vai te mostrar como achar o personal style. A primeira coisa que você tem que fazer para achar o personal style é descobrir qual é a sua cartela de cor. Mas, querida, tem 40 anos antes de estilo pessoal, antes de eu achar minha cartela de cor. Enfim, tudo bem. Vamos lá. E aí eu volto um pouquinho, porque eu trabalho com inovação. E quando eu comecei a trabalhar com inovação, eu tinha 18 anos de jornalismo de moda e comecei a trabalhar com inovação. E daí minha cabeça fez assim, porque eu comecei a olhar para a moda com um olhar de inovação. Tem um cara que chama Peter Drucker, que é considerado o pai do empreendedorismo moderno, sei lá, um gênio, filósofo, empreendedor, enfim. E ele falava o seguinte, abrir uma padaria não é um case empreendedor e de inovação. Fundar o McDonald's, sim. Por quê? O McDonald's se perguntou o que é valor para o consumidor, padronizou o produto, desenhou um novo modelo de produção, elevou o rendimento dos recursos e criou um novo mercado e um novo consumidor, claro, com muitas novas calorias. Vamos fazer um paralelo entre uma padaria artesanal e o estilo pessoal? Porque eu não podia falar aqui do McDonald's, que é muito padronizado demais para esse papo. Mas estilo pessoal é um pouco isso, é se perguntar o que é valor para mim. Então, a padaria artesanal, que não é o McDonald's, é a mesma coisa. Eu não vou fazer o mesmo pão que todo mundo. Deixa eu fazer um pão que é só meu, multigrãos, multitudo, multi não sei o quê, tem cada padaria agora, incrível.
Personalizar o nosso estilo próprio, eles personalizaram o produto. Desenhar um modelo de produção artesanal, fazer compras guiadas por propósito, com tempo de escolha, pensando em tudo que a gente tem falado aqui. Elevaram o rendimento dos recursos, a gente vai elevar o rendimento de cada compra que a gente fizer. Lembra do lixo, da moda, dos desejos perdidos ali no meio? E criaram um novo mercado, um novo consumidor ali. Geralmente, essas padarias têm seu público muito local e a sua comunidadezinha. E a gente vai criar o quê? Uma identidade própria. Essa sou eu. Nossa, estou me achando nesse lugar aqui. Não tem problema que não está no TikTok o que eu estou usando. Não tem problema que não está no Instagram o que eu estou usando. Essa frase eu adoro. Dizem que é do Jean Cocteau. Eu acredito. Não sei se é, mas ao não saber que era impossível, foi lá e fez. Gente, façam. Não precisam seguir o que todo mundo já fez, o que você já viu, o que você já ouviu, o que já passou no seu feed 15 vezes. Não espera passar 25 vezes no seu feed até você correr atrás daquilo. Nossa, vai no cinema, lê um livro, vai numa exposição, deixa o mundo entrar de outros jeitos. Não tenham medo do impossível, não tenham medo do que não foi feito, não tenham medo de serem quem vocês são. Isso é o mais importante que vocês podem oferecer ao mundo. Só vocês são quem vocês são. Aqui a Susan Sontag, para a gente ir se encaminhando para o fim também. Esse livro, essa fala dela, de uma entrevista que ela deu, e é muito linda. O que eu quero é estar completamente presente na minha vida, estar onde estou, contemporânea a mim mesma na minha vida, dando atenção total ao mundo. É o que a gente não faz, a gente acha que a gente faz no Instagram. Que inclui a mim. Eu não sou o mundo, e o mundo não é idêntico a mim. Mas eu estou nele e prestando atenção nele. É isso que o escritor faz. Ele presta atenção no mundo. E eu acho que é isso que todo mundo deveria fazer. A gente parou de prestar atenção no mundo para entrar no rolo ali do feed. O nosso estilo é muito mais do que o que a gente compra. Prestem atenção ao mundo. Resumão rápido, só para a gente terminar aqui. Ainda falta um tempinho. Mundo acelerado, barulhento, caótico, feed, muita informação, over tudo. O consumo acelerou, ficou barulhento, ficou caótico, perdeu totalmente o propósito. O mercado de luxo começou a se reorganizar para fugir desse lugar. E as marcas menores começaram a ganhar espaço nesse cenário. Importância fundamental para a gente fazer as nossas escolhas do nosso jeito. Compreender os processos algoritmos e fugir deles sempre que precisa para que a gente possa ter o nosso estilo. E inovar, sempre. Quem são vocês? Isso é só de vocês. O estilo pessoal é totalmente analógico. O que vocês escolheriam sem o algoritmo? Obrigada, gente.